Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a professora Andressa. Vamos iniciar mais uma aula. Mas antes disso, eu quero deixar uma mensagem para você que diz o seguinte: comece o dia animado, cheio de boa vontade, de entusiasmo e alegria por viver. Hoje você pode conquistar o mundo. Abra sua mente e visualize o futuro à sua frente, esperando por você. Então acredite no seu potencial, acredite em você, saiba que você pode, que você consegue, basta tão somente crer. Então comece sim o seu dia animado, né? Que Papai do Céu é bom e você está aí com saúde, né? Junto com a sua família, e é isso aí. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Vamos aprender um pouco sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles servem para representar algumas pausas na fala. Quais são os sinais? Seja ele ponto, vírgula e ponto final. Então, esses sinais, ele requer que vocês entendam que precisa de uma pausa. Também serve para entonação. Então, existem casos de pontuação que é necessário, que ele é utilizado para dar aquela entonação na frase, seja ele exclamação ou interrogação. Além da pausa na fala e entonação na voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Ou seja, existem frases que é necessário que a gente coloque aquele sinal de pontuação e aquele sinal ele vai transmitir algo que a gente está sentindo no momento, né? Então, tem coisas que eu estou falando para você, você sabe o que eu estou sentindo, né? Seja ela uma tristeza, uma alegria, dependendo da minha entonação da voz. Mas quando eu vou escrever, vocês precisam também entender qual o sinal que eu estou usando, né? E a partir dali, qual é o sentimento, o que é que eu estou sentindo, né? Exemplo, uma pergunta: que hora é hoje? Então, eu fiz uma pergunta, eu usei a interrogação. Então, a partir do momento que você vê a minha escrita naquela frase, você viu que eu estou perguntando porque você viu um sinalzinho lá de pontuação. Eu vou dizer alguns exemplos de alguns sinais, né? E que vocês prestem bastante atenção, porque hoje eu vou dar um breve resumo, só que na medida dos dias que forem se passando, aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada um. Ponto final. Para que serve o ponto final? Para dar fim a uma frase. Encerrou, finalizou aquela frase. Exemplo: estou muito gripado. Ponto. Hoje está frio. Ponto. Então, observe que eu iniciei e finalizei a frase, né? Fui bem objetiva naquilo ali e finalizei a frase com um ponto final. Interrogação. Interrogação significa que é uma pergunta. Então, vocês têm que prestar bastante atenção na hora que for fazer uma pergunta. Se você for escrever uma frase onde essa frase for uma pergunta, é necessário que você coloque interrogação. Exemplo: quantos anos você tem? Observe que além de escrever a interrogação, a maneira que eu falo é diferente. Quantos anos você tem? Então, a entonação é a maneira que eu estou me expressando, a forma que eu estou falando. A atividade já está pronta? Então você entende que é uma pergunta. Se é uma pergunta, tem que ter o sinal de interrogação. Exclamação, esse sinalzinho aqui, muita gente confunde interrogação com exclamação. Interrogação é uma pergunta, exclamação é uma admiração, um espanto, uma alegria, algum sentimento que você desenvolveu naquele momento, né? Exemplo: que susto! Então, que susto! Então, a entonação, a maneira que eu falei, eu me espantei, que susto! Então, essa frase eu utilizei no final uma exclamação. Parabéns! Então, parabéns, aquele momento de alegria, né? Que você está desejando parabéns a alguém. Então, você tem que finalizar com exclamação. Vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Isso é muito importante. Quando a gente for fazer uma leitura, seja ela de uma frase, de um pequeno texto,
Observe esses sinais. Você viu a vírgula? Para, dá uma pequena pausa. Não é aquela pausa extensa, grande, que você dorme e acorda, né? Não, é aquela pausa que é uma pequena pausa. Então, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, observe as vírgulas que estão aí, eu coloquei, e foi necessário que na hora da leitura eu fizesse uma pequena pausa. Travessão, outro sinal muito importante, indica que alguém vai falar. Então, se existe um diálogo, uma conversa entre duas pessoas, é necessário que exista o travessão. Então, aqui tem um exemplo onde duas pessoas, uma pergunta e outra responde, que diz o seguinte: quanto você tirou na prova? Uma pergunta. Tirei 10. Então, alguém pergunta e outra pessoa responde. Então, é um diálogo entre duas pessoas e é necessário que exista o travessão. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Então, esses 2 pontos é necessário que a gente utilize, certo? Quando você for fazer um texto ou uma leitura, você vai observar que quando alguém vai falar, né, assim que você finalizar aquela frase, que alguém for falar logo após, você tem que colocar 2 pontos. E também quando a gente vai iniciar uma lista. Exemplo, de repente João teve uma ideia. 2 pontos, ó. Quem foi que teve uma ideia? João. Então ele vai falar, ó, o travessão aqui, ó. Precisamos comprar 2 pontos. Tinta, pincel e papel. Então, existiu 2 pontos, né, em 2 momentos, onde foi para antecipar a fala do João e também para iniciar uma lista. Reticências indica um pensamento não finalizado. Então, quando vocês veem esses 3 pontinhos, só que a palavra correta, né, a nomenclatura correta não é 3 pontos, é reticências. Indica um pensamento não finalizado, ou seja, alguém está falando, alguém está contando alguma coisa e atrapalharam ela em algum momento, né? Então, ela não finalizou aquele pensamento. Mas como eu sei que ela não finalizou? Quando ela colocou reticências. Exemplo, eu preciso ir à escola, mas reticência. Então, mas o quê? O que foi que aconteceu? Eu sei que aconteceu algo porque ela finalizou com reticências, né? Então, eu não sei o quê, porém eu sei que esse pensamento ela não finalizou. Agora tem uma atividadezinha onde a gente vai responder, né? Eu vou responder junto com vocês. É um pequeno texto onde a gente vai precisar pontuar ele corretamente. Qual é a pontuação que eu vou usar? Vírgula, interrogação, travessão, 2 pontos, ponto final e exclamação. Então, presta bem atenção aqui. Eu vou dizer e vocês vão ter que responder aí qual o sinal que eu vou utilizar. Vamos lá? Lúcia, ó, vírgula. Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Ponto. Chegou a Aline e perguntou. Ó, quando alguém vai falar, a gente coloca 2 pontos. O que foi que ela perguntou? Se alguém perguntou, alguém vai falar. Se alguém fala, né, se existe um diálogo, a gente vai ter que colocar travessão. Então, ó, travessão. Por que vocês estão brigando? Isso é uma pergunta. Alguém responde. Ó, travessão. E quem disse que estamos brigando? Outra pergunta. Estamos simplesmente conversando em voz alta. Exclamação. Então, aqui observe que na medida que eu for lendo, né, você vai conseguindo entender qual o sinal que eu vou usar. Alguém falou, puxa. Então, se alguém fala, eu coloco travessão antes. Vírgula. Vocês não poderiam falar mais alto? Ó, a pergunta aí. Afinal, vírgula. Quem passar por aqui, vírgula, assim como eu, vírgula, vai pensar que estão brigando. Ponto. Lúcia retrucou. Quando alguém fala, o que é que eu utilizo? 2 pontos. Se alguém fala, existe um diálogo. Se existe um diálogo, existe uma travessão.
São. Obrigado pelo conselho, vírgula. Mas será que estamos falando tão alto assim? Ó, a pergunta aí. Joana respondeu, mais uma vez, ó, se alguém fala, antes a gente tem que utilizar 2 pontos. Se alguém fala, existe um diálogo. Se existe um diálogo, existe a travessão. Penso que não, vírgula. Acho mesmo que a Aline está com problema de audição. Então, a gente conseguiu, né, na medida da leitura, a gente conseguiu fazer essa correção, com os sinais de pontuação corretos, né? Espero que vocês tenham entendido, mas não se preocupe que mais na frente, né, vamos ter mais aulas em relação a isso, e vocês têm que entender que o objetivo é que vocês compreendam, entendam direitinho. Se tiver dúvida, vai lá no grupo do WhatsApp. Vocês estão participando no grupo de WhatsApp da escola? Pois é, tem que participar, tem que marcar presença, viu? Tiver dúvida, pode ir lá perguntar à professora, que a gente está aqui para isso, certo? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, fiquem na paz. Um beijo da professora Andressa. Tchau.